A Pradaria da Morte é de fato um lugar que nenhuma pessoa comum pode atravessar. Leylin sentou-se na carruagem enquanto seu corpo se sacudia constantemente para cima e para baixo. A minúscula janela se abriu quando um raio dourado de luz do sol espiou, dando ao interior da carruagem um traço de vivacidade. Já fazia mais de 10 dias desde o ataque do bando dos lendários das planícies. Durante estes 10 dias, o grupo de viajantes encontrou uma quantidade crescente de perigo à medida que se aventuravam mais profundamente nas planícies. Só agora Leylin descobriu que os lobos da planície estavam apenas no final da cadeia alimentar. Ainda havia muitos predadores mais espertos e malignos acima deles. No caminho, Leylin viu várias colônias de animais cujos números não eram inferiores aos da matilha de Rovnolf de antes. Além dos lobos das planícies, havia bandos de enormes pássaros negros de vários metros de altura e até monstros enormes, com dezenas de metros de comprimento, que pareciam tigres de dente de sabre, exceto que seus corpos eram como pequenas montanhas. Apenas a aura deles sozinha fez com que Leylin se sentisse sufocada. Felizmente, as mortes dos aprendizes pareciam ter atingido o limite e os magos vestidos de branco começaram a agir. Não só montaram matrizes defensivas mágicas nas carruagens, como também avançaram diretamente para dispersar os grupos de animais que atacaram. Através dessas medidas, um grande número de vítimas foi evitado. O momento mais perigoso foi quando eles confrontaram um monstro que tinha dezenas de metros de comprimento. Felizmente, aquele pequeno monstro parecido com uma montanha parecia possuir alguma inteligência e sabia que os magos vestidos de branco não deviam brincar com eles. Ele rapidamente saiu após um curto confronto e não desencadeou nenhum ataque, fazendo com que todos na equipe de viagem suspirassem de alívio. Chegou a hora. Leylin pegou seu relógio de bolso e olhou para o ponteiro do relógio. Já havia chegado à posição das 3 horas. Ele se levantou e abriu a porta da frente da carruagem. Uma brisa úmida soprou em sua direção, trazendo um cheiro salgado. Cheirava muito fresco e limpo e Leylin não pôde deixar de respirar profundamente algumas vezes antes de se sentar ao lado de Ângelo. Boa tarde. Sir Ângelo. Boa tarde. Um cavalheiro tão nobre e cortês. Ângelo não se virou quando ele entregou diretamente o chicote e riu para Leylin. Bom tempo. Preciso descansar um pouco. Leylin riu ao receber o chicote e habilmente pediu na carruagem. Ângelo se inclinou para o lado enquanto desabotoava uma garrafa em sua cintura. Quando ele abriu, um forte cheiro de álcool flutuou, e quando ele abaixou a cabeça para tomar um gole, seus olhos se estreitaram de alegria. Estamos prestes a chegar ao nosso destino. Com base no fato de que você me ajudou a dirigir a carruagem por um mês, posso responder 2 das suas perguntas. Leylin estava apenas apreciando a vista de ambos os lados quando ouviu a voz de Ângelo soando. Tudo bem. Leylin sorriu levemente. Ele havia tentado especialmente entrar nos bons livros de Ângelo e essa era uma das razões pelas quais ele havia feito isso. Então, minha primeira pergunta é: o que haverá em nosso destino? Algumas tendas temporárias criadas pelas várias academias de magus. Lá, todos vocês podem escolher livremente uma academia para se unir com base em seus interesses e também passar por um teste de aptidão ainda mais preciso. Ângelo parecia um pouco impaciente ao responder. Essas coisas serão explicadas pelos grandes reis magos quando chegarmos. Não desperdicem sua oportunidade. Um teste de aptidão preciso. Leylin ficou atordoado. Logo depois, ele lembrou que eles só conseguiram identificar seu talento em magia inicialmente antes de serem mandados para a carruagem pelo Visconde. Quanto ao bom talento em comparação com os outros, ele não tinha a menor ideia. Tendas temporárias criadas pelas academias de magos? Parece que isso é semelhante aos recrutamentos escolares do meu mundo anterior. Eu me pergunto quais são os requisitos. Leylin pensou silenciosamente consigo mesmo. Tudo bem então. Minha segunda pergunta. Em seu coração, o que é um mago? Leylin fez sua segunda pergunta. Um mago? Eles controlam um enorme poder e perseguem a verdade, com troca equivalente à sua doutrina. Pirralho, não sonhe acordado em obter benefícios gratuitos de um mago, ou então as chamas do desejo vão jorrar do abismo e punir sua alma. O rosto de Ângelo se contraiu como se ele tivesse pensado em um evento infeliz,
enquanto sua voz se tornava extremamente baixa. Busca da verdade, troca equivalente? Eu gosto disso. Os cantos de a boca de Leylin formou um sorriso. Depois de responder, Ângelo parecia ter perdido todo o interesse em falar. Ele ferozmente engoliu 2 bocados do álcool potente enquanto abaixava a cabeça e fechava os olhos. 10 minutos depois, os sons do ronco podiam ser ouvidos. Leylin olhou para a paisagem à sua frente. Embora as planícies fossem muito bonitas, depois de um mês inteiro olhando para as mesmas coisas, ele agora sentia vontade de vomitar ao vê-las. Isto é. Quando a carruagem continuou avançando, o verde à distância tornou-se cada vez menor. No lugar de um vasto azul, e onda após onda de ventos fortes. Finalmente chegamos à Praia da Morte. O sono de Ângelo abriu os olhos e olhou para Leylin. Chegamos ao nosso destino. Quando se aproximaram do mar, um pequeno lugar semelhante a uma cidade apareceu no final de sua linha de visão. Várias tendas de várias formas e tamanhos estavam juntas e formaram um enorme acampamento. Ao redor deles havia dúzias de carruagens semelhantes às que Leylin estava dirigindo. E o que mais contava eram acólitos de idade semelhantes a eles, entre 13 e 14 anos, cada um deles carregando olhares de curiosidade em seus rostos. Leylin fez uma estimativa aproximada e contou que havia pelo menos centenas deles, enchendo todo o campo. De tempos em tempos, alguns acólitos saíam das tendas, muitas expressões diferentes adornavam seus rostos. Bem, senhoras e senhores, bem-vindo à parada intermediária do nosso destino de viagem, a Praia da Morte. Todos vocês decidirão sobre sua futura academia aqui e depois voltarão para suas respectivas academias com seus professores para praticar magia. O carro de cavalos parou, e 3 mantos brancos saíram e reuniram os acólitos. Então o líder Crow começou a falar. Agora, siga-me para os acampamentos e escolha uma academia. Lembre-se, você pode verificar em todas as várias academias, mas depois de ter assinado um contrato para participar de uma, você não deve renegar. Qualquer um que desobedecer será enforcado até a morte no portão do acampamento. As palavras geladas de Crow fizeram os corações dos acólitos ficarem frios. Haha! Corvo! Vocês estão muito atrasados hoje. Uma voz soou, e um gordo saiu do acampamento. Ele também estava usando uma túnica branca e cumprimentou. Não assuste esses novatos adoráveis. Houve algumas dificuldades ao longo do caminho. Crow explicou. Bem, novatos. Agora me siga até o acampamento. Fatty falou com Crow e os outros por mais algum tempo, depois virou a cabeça e gritou para Leylin e o resto. Vocês podem me chamar de Jevon, da Bela Ivory Ring Tower. Confie em mim, se você escolher uma academia, a Ivory Ring Tower é definitivamente sua melhor escolha. Jevon disse, enquanto trazia os acólitos para o acampamento. Uma vez que eles entraram, vários sons viajaram em seus ouvidos, lembrando Leylin dos mercados em seu mundo anterior. Quanto a Crow e aos outros 2 mantos brancos, eles pareciam ter algo mais a fazer, e logo deixaram o grupo. Os arredores estavam cheios de atividade, principalmente devido a acólitos como eles. Alguns deles se reuniram em círculo, enquanto outros estavam entrando ou saindo das tendas. Jevon trouxe Leylin e o resto, um total de 40 pessoas estranhas, para o meio do acampamento. Aqui, havia uma grande tenda de pura cor branca, e ainda havia estranhos padrões de flores do lado de fora. Pareciam ambos ornamentos, e ainda se assemelhavam a escrever também. Leylin não pôde deixar de olhá-lo de perto. Ai! Chip! Comece a digitalizar. Bip! Formando imagem. O AI-Chip enviou a informação, mas na imagem construída, não havia nada na tenda branca, como se o padrão nunca tivesse existido antes. Como poderia ser isso? Leylin olhou para a tenda mais uma vez com descrença. Com cada minuto e segundo que passavam, os padrões na tenda pareciam reais, constantemente se contorcendo. He. Ha. Gigi. Vários ruídos viajaram para os ouvidos de Leylin. As luzes ao redor pareciam se distorcer e Leylin olhou para as próprias mãos. Nesse ponto, seu braço parecia ter sido puxado para uma forma longa,
que parecia extremamente delgada. Leylin! Leylin! O que há de errado com você? Nesse ponto, houve um tapinha no ombro de Leylin. De repente, todo o corpo de Leylin estremeceu e ele caiu em si. Olhando para os arredores, os acólitos ainda ouviam o discurso de Fatjevon, e tudo parecia voltar ao normal. Estado. Pode ser que não tenha sido uma ilusão antes? Leylin ficou com medo. Aí Chip, reproduzir a situação em que eu estava antes. Bip! Um visor de luz azul clara apareceu, e a série de imagens anteriormente apareceu continuamente na frente dos olhos de Leylin. Uma anomalia no vaso cerebral, uma inspeção imediata é proposta. Uma anomalia é encontrada na condição do anfitrião. Ficar longe é aconselhável. O corpo do host voltou ao normal. Numerosas linhas de dados continuaram emergindo, o que deixou Leylin saber que não era uma ilusão anterior. Ufa! Magi, eles são sempre tão misteriosos? Leylin limpou o suor frio, ainda carregando um medo persistente dos eventos anteriores. Leylin! Sua tez é muito ruim. Será que você ficou doente? George perguntou do lado. Não importa quem, suas expressões não serão melhores se tivessem experimentado isso antes. Não. Nada. Para onde Jevon parou? Leylin apressadamente divagou. Oh. Precisamos preencher um formulário e fazer o teste de aptidão. E então será tempo livre, e podemos escolher nossa academia autonomamente. Por que vocês vieram um dia atrasados? Você só tem um dia de tempo sobrando. E neste período, você deve escolher uma academia onde você praticará magia, senão você terá que esperar até o próximo ano. Jevon ainda estava falando alto à sua frente. Agora, todos vocês se alinham e tomam a forma de mim, um por um, e então entram para o teste. Jevon sentou-se atrás de uma mesa branca, tirou uma pilha de formulários e colocou-os no chão. A linha avançou rapidamente e logo foi a vez de Leylin. Preencha seus dados neste formulário e, em seguida, insira a barraca e siga as instruções da pessoa que está dentro. Leylin assumiu a forma e percebeu que era feito de papel de pele de carneiro. Os detalhes exigidos eram mínimos, apenas um nome, idade e local de nascimento, bem como alguns outros. Pegando a caneta de pena de ganso na mesa, Leylin preencheu o formulário muito rapidamente. Os desbotados padrões de flores pintadas de vermelho na pele de carneiro pareciam ser muito bonitos. Eu nunca pensei que a caligrafia desse pirralho do continente ainda é muito boa. Depois que Leylin terminou de escrever, ele pegou o papel de pele de carneiro e entrou na tenda branca. Venha! Uma voz antiga soou. Era muito espaçoso dentro da tenda, e havia apenas uma senhora idosa de cabelos brancos sentada em uma cadeira preta e uma bola de cristal que repousava sobre uma mesa. Ok. Por que eu pensaria de repente naquelas bruxas adivinhadoras? Olá! Leylin cumprimentou a bruxa. Traga a forma aqui. Obviamente, essa bruxa não estava tendo nada disso, e sua voz ainda estava gelada. Leylin, hein? Coloque as mãos na bola de cristal.